Fala, galera! Oi, gente! Bom, no vídeo de hoje vamos trazer para vocês algumas curiosidades sobre Portugal, né, que nós pontuamos ali as mais relevantes pelo momento. E eu espero que vocês gostem. Se vocês estão pretendendo vir pra cá, eu espero que isso tudo ajude vocês. Então, pra você que quer vir pra cá, existe muita diferença entre o norte e o sul do país. Assim, o norte ele é muito mais frio, é onde a gente tá. A gente tá no extremo norte. Então aqui é muito mais frio, temperaturas chegam aí em média aí a -5, -6 graus, principalmente pelas manhãs, assim, quando a gente sai. E neva também. Onde a gente tá não neva, porque a gente tá bem no centro, mas a gente olhando para as montanhas aqui próximo tem muita neve. Eu acabei dando uma pesquisada e vi que na Serra da Estrela, por exemplo, na semana passada fez -15 graus, então Portugal tem muito frio. E a gente também tem que falar da segurança, né? Portugal é o 6º país mais seguro do mundo. É um país tranquilo, a gente fica bem de boa assim para andar na rua, sem medo de assaltos e tudo mais. Claro que todo país acontecem, né, as coisas, mas aqui nunca aconteceu com a gente nunca presenciou nada. Então isso deixa a gente bem tranquilo para querer seguir uma vida aqui, ter filhos e tudo mais, não é? E por falar nisso, muitos portugueses que a gente conhece, sabendo, né, de onde viemos, eles até comentam, não, podem ficar tranquilos que quanto a isso vocês não vão ter problema. Não vão ter problema de andar na rua de noite e ser assaltado, não vai ter problema de nada, assim. Então, se você está pensando em se mudar do Brasil, em sair do seu país, para ir para um lugar seguro, Portugal é um dos países bem acolhedores quanto a isso. Lembrando, né, o Brasil no ranking da paz está na posição 130 e Portugal está na 6ª posição. Então é um bom comparativo por números. Referente ao transporte público aqui de Portugal, né? A gente usa muito, assim, quando a gente chegou a gente já começou pegando logo o comboio, que foi para vir de Lisboa para Braga. A gente basicamente cruzou o país, foi de sul ao norte, foi uma viagem de 5 horas, mais ou menos. E foi muito bom, assim, muito tranquilo, é muito seguro, tem serviço de... Se fosse uma aeromoça passando com um carrinho, você quer isso, você quer aquilo, salgadinho, café, suco, então tem essa diversidade e a gente até comentou que foi melhor do que o avião que nós viemos, mais confortável até, né? Sim, bem melhor na verdade. E é claro, tem o horário marcado, você não vai se atrasar, então é muito bom. Isso no comboio. Agora o transporte público dos ônibus, que aqui são os autocarros, é a mesma coisa também, tem um horário certo, tem um bilhete único, chega em todos os lugares que você precisa, você consegue acessar usando ele. O único problema é para ir para as aldeias, que aí já não tem tanto transporte público. E tem o metro também, que é o metrô, é bem eficiente, até melhor do que os ônibus, né? E já são para aquelas viagens mais curtas, por exemplo, de Braga para o Porto, de Porto para Aveiro, sempre tem também, não é só o comboio de longa distância de alta velocidade, também tem o de velocidade um pouco mais reduzida. O transporte público aqui, ele satisfaz, o preço ele é um preço justo pelo que ele entrega, né? E os horários também a gente consegue depender dele. Uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, ela consegue usar o transporte público. E todos têm ar-condicionado, né? Então, desde 2019, Portugal vem enfrentando uma inflação. E essa inflação vem afetando todas as áreas, como a saúde, a educação, o transporte, o comércio, a alimentação, as contas, né? Conta de luz, conta de água vem ficando muito mais caro e principalmente os arrendamentos. Os arrendamentos eles vieram subindo de uma forma absurda e o salário mínimo não acompanhou. Então hoje em dia vem se ficando quase impossível conseguir arrendar um lugar só para si. E para você conseguir um contrato de arrendamento, você precisa dos documentos necessários, que seriam o NIF, contrato de trabalho, uma conta bancária, precisa de um fiador e em muitos casos eles pedem até mesmo seus antecedentes criminais. E sem contar a quantidade de cauções, né? Porque às vezes eles pedem de 6 meses, chegam casos de até 1 ano de caução. O valor de um arrendamento que era aí de 300 euros, hoje está 600, 700 euros, às vezes precisa de um fiador, todos esses documentos e às vezes dá 6 meses a 1 ano, por exemplo, a mais de caução, então ficou muito complicado. E é uma das coisas que hoje em dia só se fala nisso, né? Não é só ruim para nós
imigrantes, é ruim para todo mundo que vive em Portugal, Sim. né? Muitos portugueses estão sofrendo esse problema. Muitas pessoas estão optando agora para viver em quartos, que aí sim você consegue fugir da burocracia. Normalmente em quartos eles pedem aí 200, 300, e olhe lá, né? Chegam até 400 euros para um quarto. Assim, não tem contrato, né? Normalmente não se tem um contrato, né, no quarto, e você não precisa dar aí 6 meses de renda. Às vezes normalmente 2 meses, 3 meses de renda para você entrar num quarto. Só que assim, é dividido com outra família. E também depende do local onde você for viver, né? Por exemplo, a gente estava vendo uma pesquisa aí em Lisboa, um quarto tá saindo por 500 euros, então assim, tá muito caro. Tá um absurdo. Bom, gente, uma das coisas também bem legais que a gente viu bem diferente aqui em Portugal é a questão do banco, né? No Brasil a gente está acostumado aí a entrar nos bancos com as portas giratórias, com você deixar tudo que for de metal ali guardadinho, tem os seguranças armados, né? Toda essa proteção que é muito diferente daqui. Aqui os bancos a gente chama de multibancos, né? Eles ficam do lado de fora, do lado assim, de fora, no muro, em qualquer lugar. Então, por onde você anda, você encontra um multibanco desse e você consegue sacar lá tranquilamente. E o limite é de até 400 euros por dia. E assim, do lado de fora mesmo, assim, na rua. Eu vou colocar um vídeo aqui. Pronto, roda o vídeo. Deixar os multibancos que a gente comentou. Esse aqui é um dos principais aqui de Chaves. Aqui no meio da rua. Então, pessoal, tem outra coisa, a facilidade também, que é uma coisa ótima para conhecer outros países, né? Aqui agora a gente está a 5 km da Espanha, que é aqui do lado. Mas assim, por exemplo, se você quiser ir para Paris, vou dar um exemplo, Paris. É só ir no site da Ryanair, procurar uma passagem aérea, achar uma promoção e você vai encontrar aí por 20, 30 euros. Você vai e volta para Paris, assim, bem tranquilo. Isso de avião, fora o comboio, que a gente já falou sobre o comboio. Por exemplo, consegue pegar um ônibus, né, um Flixbus, e ir para Madrid por 10 euros. Então isso são facilidades que, estando aqui na Europa, você consegue ir para um lado e para o outro e conhecer tudo. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre curiosidades de Portugal. E se vocês gostaram, já sabem, né? Clica no joinha aí, se inscreva no nosso canal, ativa os sininhos para chegar notificações para vocês toda vez que tiver vídeo novo, compartilha com os amigos e deixe comentário do que vocês mais gostou do vídeo de hoje e também se vocês querem saber alguma outra curiosidade sobre Portugal que acabamos não falando no vídeo. Muito obrigada e até a próxima! Até a próxima!